E aí, Mo? Tudo bom? Tudo bem, e você? Foi difícil? Não, foi só um clique. Tá vendo só como tá fácil? A gente Foi estava aqui só um conversando, nervosinho. a gente estava conversando antes de começar, e ela estava desesperada porque não conhece o Instagram, e eu falei que não conheço nada de Instagram também, ela não sabe o que fazer, né? Tranquilo. E Tá aí, dando para Mo? ouvir, beleza? Tá Primeira perfeito. vez aqui? Então, ótimo. É a sua primeira vez? Minha primeira vez. Você vai lembrar de mim para sempre assim, cara. Que legal. Ai, nervoso. Pois é. Minha primeira vez aqui no Instagram. Deixa eu me apresentar. Por favor. Eu sou. Meu nome é Moana e eu trabalho na rede pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal, aqui em Brasília. E trabalho dando aula para crianças. Já dei aula para adultos, né? E mais atualmente com crianças. E aí falei aqui com os meus pais que fiz um curso de fisiognomonia. Olha que eu treinei para Treinou falar para essa falar, né? palavra, né? Mas eu gostaria que você falasse. Eu falei que eu fiz um curso muito legal, não entrei muito em detalhe com eles, Aham. mas que isso com certeza vai me ajudar no meu trabalho em sala de aula, para conhecer mais as crianças, para desenvolver um trabalho melhor, que eu consiga ter um acesso melhor na comunicação com elas. Aham. E o seu curso foi incrível, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Eu falo, meu nome é Fábio, para quem não me conhece. Eu estudo essa coisa de leitura de rosto e corpo já tem um bom tempo, já tem quase 30 anos. Newton, eu te amo, cara. Você entrou só para me chamar de lindão, eu te amo. Ô, Newton, amanhã tamo junto, hein, velho? Tamo junto amanhã para almoço, hein? Vê lá. O Newton a gente forma um casal bonito e a gente se pega. É assim, simples. Né? Ele é o meu massagista. Né? Então, gente, eu tenho esse jeito esculachado mesmo, escrachado de brincar. E é assim, né? Então, ai, vai me levar para comer fora, olha que delícia. É, Doentinho, é uma live para criança, para pai de criança. ele vai me levar para Esse teloso. almoçar. Ele vai me levar para almoçar, Moana. O que você está pensando? Nada. Gente do céu, como essas pessoas são, né? A mente de cada um. Então, eu estudo leitura de rosto e corpo tem quase 30 anos. E o que acontece é que, imagina o seguinte, né, que é o que é mais bonito. Ah, o rosto ele traz todas as características da gente, né? A forma com a qual a gente se desenvolve, a forma com a qual o nosso corpo aparece, está tudo ligado no nosso inconsciente, está tudo ligado às necessidades básicas do nosso cérebro, né? Então, não tem nada no seu corpo, não tem nada no seu rosto que o teu cérebro entenda que não é necessário para a sua sobrevivência. Se está aí, é porque para o teu cérebro é importante e só está aí para você ficar vivo, né? Então, esse é o legal disso tudo, né? Vocês veem que eu estou meio nervoso aqui, porque é live para criança, então eu tenho que me conter Não, é para pais de crianças. para Né? pais de crianças. Então tá bom, né? Eu tenho que me conter, Claro que a gente pode porque, brincar. né? Agora, o que eu falo para as pessoas, mano, é que é assim, imagina que o teu rosto funciona como um manual. Então, o teu filho, ah, o filho de todo mundo, né, na verdade, todas as pessoas têm um manual escancarado ali e aberto, que é o rosto. E o corpo, ele fala do que a gente tem bem ou mal trabalhado dentro do nosso inconsciente, né? Então, imagina você poder olhar, por exemplo, para o teu filho, né? Ele acabou de nascer
e você já sabe quais características ou quais possíveis padrões comportamentais ele tem, né? Então, a gente, no curso, divide o rosto em 3 partes. Você lembra quais são as 3 partes básicas? Do rosto? A É, parte mental, a é, parte sentimental e a e a parte parte da intuitiva, que é ação. da ação, Isso, mas né? de onde, aonde que é cada divisão? Olha a Silvana aqui falando que eu falo palavrão. Eu falo, Sil, mas eu também falo que eu te amo, tá? Essa chata. Fala pra gente. Então, é até essa parte aqui de cima, não é isso? Então, A de parte onde o cabelo mental, começa, de onde o isso, de cabelo onde começa começa, aqui, até né? aqui eu tenho. Ó, você está fazendo assim na sua testa e sua testa é bem maior do que isso, tá? A sua testa é bem. Textão, pensa pra Testa. caramba. Exatamente. Obrigado, Lu. Também te amo. É, você tem uma testa grande. Então, aonde que a gente vê, né? A gente vê de onde o cabelo começa até esse ossinho aqui, ó, né? Você vê que eu levanto a sobrancelha e o ossinho continua no lugar, né? Então, não é onde está a sobrancelha, é onde está esse ossinho. Então, daqui até aqui, eu tenho a parte racional da criança, né? Também isso é uma... Daqui até a ponta do nariz, eu tenho a parte sentimental, certo? E da ponta do nariz até o queixo, eu tenho a parte de ação, tá? Então, o que, que eu enxergo? Eu vou procurar primeiro o que está mais largo, certo? Eu enxergando aquilo que está mais largo, eu vou ver o que predomina no corpo daquela criança, no corpo daquela pessoa, no corpo daquele adulto, né? No rosto deles. Então, imagina você olhar para o teu filho e você descobre que essa parte do meio aqui, por exemplo, é a mais larga. Então, o teu filho vai ser uma daquelas crianças super sentimentais, tá? Em compensação, o que está acontecendo muito hoje, né? As crianças estão nascendo com o olho maior, né? E essa parte de cima super desenvolvida, ela é alta e larga, né? Com o queixo e a mandíbula mais estreitinho, mais fininho, né? Quando Ah, você é? pega, pega o queixo mais estreitinho, mais fininho, você está olhando para uma criança tímida, né? Você está olhando para uma criança tímida. Enquanto quando você vê o olho maior, né? Com essa parte de cima aqui mais larga, que ela tem que ser larga, né? Você está olhando para uma criança que a tendência dela é ficar muito no campo mental. Então, ela fica no mental e não consegue executar. Pode ser uma criança, por exemplo, que demore para começar a falar, por exemplo. Tá? Porque você tem isso aqui mais estreito e mais fino. Mas como você sabe ler rosto, né, Moana? Que você já fez o curso, como você sabe ler rosto, você olhando para uma criança que tem isso aqui menos desenvolvido e que tem uma certa dificuldade em se expressar, em colocar as palavras para fora, uma das formas da gente desenvolver essa criança colocar para interagir com os amiguinhos, né? Com brincadeiras de interatividade mesmo, onde ela precise se comunicar com os outros. Por quê? Porque ela precisa sentir a necessidade. Né? Ela sentindo a necessidade da comunicação, a comunicação sai. Né? Mas ela precisa se expressar, ela precisa sentir que ela precisa disso. Né? Porque tem muitos pais, por exemplo, que o filho olhou para o pai, a sinergia é tão legal, o negócio é tão bacana, o negócio é tão bonito de ver, né? Que a hora que o pai ou a mãe olha para o filho, ele já entende o que o filho quer e o filho não precisa falar. Então, isso também ajuda a demorar na expressão da criança, né? Legal. O nosso inconsciente, ele é tão legal que ele... Veja, nosso cérebro quer manter a gente vivo a qualquer custo e com o menor baixo de energia possível.
né? Então, se todo mundo olha para mim e entende aquilo que eu falo, na verdade, aquilo que eu quero, sem eu me expressar, sem eu falar, né? Ele não vai desenvolver a tua voz, ele não vai desenvolver a tua fala, porque não tem necessidade. Uhum. Então, o legal de você saber ler rosto tá exatamente nisso, né? Na gente poder entender quem está ali na nossa frente, né? O que aquela criança que está ali na minha frente precisa, né? Uhum. Você fez o curso. Isso, sim, fiz. E adorei. E assim, tudo que sei é que nada sei. Eu vou ter Né? que me aprofundar mais, vou ter que estudar mais, vou ter que observar, né? Pôr em prática, porque é o que eu falo para os meus alunos, o que a gente aprende, a gente tem que pôr em prática. E Exatamente. tenho que comprar mais livros Na e me verdade, amor, aprofundar e voltar para o seu curso de novo. então, a ideia primeira, veja, você assistiu todo aquele monte de vídeo que eu tenho no YouTube, porque você comentou tudo, então eu sei que você assistiu. E você não comentou na mesma hora, né? Você comentou depois de assistir cada um deles. Então eu sei que você assistiu mesmo, né? Você é, você é a maior CDF que eu conheço, Eu né? gosto de estudar. Eu percebi. Tá escrito aí também, né? Oi, Lê. Então, o que acontece, amor? Assim, ah, pega o vídeo do curso, pega o manual que está com você, começa a fazer a leitura de alguns dos seus alunos, para entender o processo deles, porque isso é muito legal. Se precisar de ajuda, você me fala, né? Você sabe que a porta está aberta, né? Para todo mundo, né? É, reveja o curso que está lá, gravadinho, né? E põe em prática, cara, porque é o colocar em prática que faz a coisa se desenvolver e crescer. E você tem um olhar bom, você é bastante curiosa. Gente, como é que a gente sabe se uma pessoa é curiosa? Imagina o seguinte, ó, o olho, né? O olho, ele é praticamente, o globo ocular é praticamente do mesmo tamanho em todo mundo, no mundo inteiro. Ó, Rafael aí, outro professor de leitura de rosto muito bom. É, o olho é praticamente do mesmo tamanho em todas as pessoas no mundo inteiro. Então, a quantidade e a forma com a qual ele se expressa dentro do rosto da gente é que vai dizer o quanto eu tenho de necessidade de enxergar. Então, você olha para uma criança que ela tem aquele olhão abertão, esbugalhado, né, aquele que sai para fora, cara, você quer sacanear a criança, é só falar, olha, eu tenho uma surpresa para você e eu vou te dar no final da aula. Acabou, ela vai ficar a aula inteira perguntando qual é a surpresa, o que você vai me dar. Pode ser uma balinha de canela, não tem Sim, problema, né? sim. Já prometi lápis para os meus alunos. Ó, quem fizer tudo vai ganhar um lápis colorido, sei lá. Eu vou atrás desses lápis no final de semana, É isso, né? né? É isso. E aí faz. E faz, cara, e faz. E Faz, aí, se você faz. pegar esse que é curiosão e falar, ó, se você ficar quietinho, tem uma surpresa para você no final, ele não vai abrir a boca, mas vai estar lá dentro, ele não vai prestar atenção na aula também, porque ele vai estar pensando no né? O que está acontecendo, né? O que eu vou ganhar, o que será que é, né? Então também não presta atenção na aula. Mas, enfim, né? Você me disse que tinha um monte de perguntinha que você queria fazer sobre a criançada. Tem, tem. Mas já que você começou nos olhos, e Hum, aquela criança que tem o olhinho mais caído, né? Porque, assim, a gente pega um pouquinho da mãe, pega um pouquinho do pai, e aí a hum, gente pega também, por conta dessas características que estão no corpo, também essas informações, como é que eu posso dizer, psicológicas, tudo isso é do transmitido funcionamento, e né? é, É o é, funcionamento da pessoa. Então, o curso que você fez, ele fala tanto de leitura de rosto quanto de leitura corporal, né? Então, quando você tem lá os 5 caráteres que fala do corpo, quando você vê a criança com formato de corpo específico num daqueles,
entenda assim, a criança ela está pura, né? Ela não foi moldada ainda, ela não apanhou da vida. Então, as características que ela tem ela vive aquilo, né? Então, só para vocês que não conhecem terem noção do que eu estou querendo dizer. Você pega uma criança, por exemplo, que tem uma sobrancelha super bagunçada, né? Que tem a sobrancelha super zoadona, assim. O que acontece? A sobrancelha, ela fala da energia que eu tenho para colocar meus pensamentos para fora, tá? Quando você pega uma criança com a sobrancelha bagunçada, você está olhando para uma criança que ela é hiperativa, que ela não tem controle em cima das coisas que ela faz, porque cada hora ela pensa numa coisa diferente, em fazer algo diferente, em agir de maneira diferente, mas, cara, por ser sobrancelha grossa e bagunçada, ela tem uma energia do cão, principalmente se for aquela monocelha, né? Aí que hoje os médicos vão falar, não, porque isso é hiperatividade, isso é... Cara, você quer trabalhar isso? Você penteia a sobrancelha dessa criança, deixa ela bonitinha, bonitinha, não é que isso aqui não, né? Você deixa a sobrancelha bonitinha e tira 2 dedinhos de distância entre uma e outra aqui, você vai ver que teu filho dá uma acalmada depois de 3, 4 dias, uma semana, você vai ver que ele aquieta o facho, ele acalma, né? Mas é só aqui, né? Só aqui, Não é só aqui. quase. Isso, só aqui no meio, né? Não é para fazer a sobrancelha do Não, pelo menino. amor de Deus. Não vai tirar, mas penteia, né? Penteia, porque aí as ideias dele vão ficar mais alinhadas, tá? Mas você também está tirando a criatividade dele, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do processo. Vocês estão vendo o cabelo aqui meio zoadinho, né? É porque eu também não tenho muita sequência naquilo que eu penso, não, porque é tudo muito meio não, bem bagunçado. Eu estava nervosa e falei, vamos, não, me pergunta lá na live. Vamos lá. Vamos para lá. Não, nada de ensaiar. Vamos lá. Vai que é tua. Mas é isso, né? A gente tem que ser espontâneo e tem que ser quem a gente é, não, sem roteiro, né? Você falou que tinha as perguntas, e é isso, me pergunta aqui, que aí eu respondo, né? Sim. A Cris Daisy aqui está perguntando o seguinte, quando o formato do olho parece ser fechado, mas quando conversa e a pessoa fica regalando o olho, parece... Aí é microexpressão, Cris, aí é outra história. Quando eu falo de leitura de rosto, leitura corporal, quando eu falo da fisiognomonia, eu estou falando do formato que ele se apresenta, né? É exatamente o formato que está agora. Então, o meu olho, por exemplo, ele é profundo, e a Moana perguntou do olho que tem um cantinho caído, né? Então, veja, aqui eu tenho o começo e o fim do olho, tá? Então, aqui ele nasce, aqui ele termina, né? Aqui ele começa, aqui ele termina. Quando eu tenho o cantinho do olho para cima, né, que são aqueles olhos mais amendoados, o olho mais amendoado fala de uma pessoa mais positivista dentro daquilo que ela enxerga, tá? Quando você vê que o começo e o fim do olho ele é retinho, né? Ele está retinho numa linha horizontal, é porque a pessoa vê a realidade do jeito que ela é. Quando o cantinho do olho está mais para baixo, aqui está meio caidinho, a tendência que a pessoa tem é enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais negativas. Tá? Mas tudo isso, você tem que entender que... É isso aí, Lê. Tudo isso você tem que entender que, por exemplo, o teu inconsciente não vai colocar uma característica no teu rosto sem que ele sinta a necessidade, né, daquilo. Tá? Então, se você olha para alguém que tem o cantinho do olho caído aqui para baixo, o que acontece? É uma pessoa que ela tende a ser muito realista, né? Mas é da realidade para o negativo, por quê? Porque tudo para ela pode dar errado. E tudo para ela pode dar errado exatamente
porque existe um recorte, existe uma informação lá no inconsciente dela, né, que ela precisa prestar mais atenção no que está acontecendo ali, porque as coisas podem ser perigosas. Tá? O corpo fala, né? O corpo fala, né? Aí pediram para falar do olho miudinho. Lu, vamos pensar que um olho miudinho é um olho mais fechadinho, um olho pequeno. Se um olho grande, bem aberto, fala, né, de eu ser curioso e querer enxergar tudo, porque é isso, né? Quando o olho é mais fechadinho, quando ele é mais... quando ele não é tão aparente para as pessoas, fala de uma pessoa mais focada e que não é tão curiosa, que não precisa olhar para tudo, né? Como é que eu posso dizer? Imagina que o teu inconsciente, ele tem segurança, ele se sente seguro o suficiente para não colocar em você um olho de alguém que precisa enxergar tudo em todos os lugares, né? Quando a gente se assusta, a primeira coisa que a gente faz é a gente arregalar o olho e levantar a sobrancelha, deixar a sobrancelha distante, né? Quando você olha para alguém que tem essa característica fixa no rosto, você está olhando para alguém que é medrosa, alguém que não coloca medrosa como medo de tudo, mas que é cautelosa e que vai tomar cuidado antes de pegar alguma coisa para fazer. Por quê? Porque pode ser que aconteça alguma coisa. Está esperando uma surpresa, né? Está esperando uma surpresa. Perfeito, perfeito. Né? Perfeito. A gente agora, nesse período, sabe, a gente está, né, celular 24 horas e as crianças também. Né? Eu dou aula de modo virtual, algumas crianças têm computador, outras crianças assistem pelo celular. Cada uma de acordo com a sua realidade. E fica muito tempo, realmente, com olhando a cabeça baixa, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque até quanto tempo seria o ideal você estar nessa posição? Não tem se tempo, tem um tempo limite, se não tem. Não tem. Depois disso, como o celular já está na mão, aí vai para joguinho, porque eles me contam, é o joguinho, é o joguinho, é o joguinho. Então, é muito tempo nessa posição para baixo. E elas falam com os pais, e às vezes os pais também nem olham para elas, né? E estão na mesma posição. Então, fica... A troca de olhares entre os pais, principalmente entre os pais e os filhos, né? Principalmente nos primeiros anos é muito importante, né? É muito importante. Inclusive, troca de olhar me remeteu à amamentação, né? Por que a amamentação? Imagina que a criança ela saiu de um ambiente aquático, né? E ela veio para um ambiente aéreo. No ambiente aquático ela não precisava respirar, estava tudo certo, estava tudo tranquilo. Ela recebia alimentação ali, né, pelo umbigo, pelo cordão umbilical, estava tudo em ordem, tudo em paz. E de repente, para que ela pudesse se desenvolver, para que ela pudesse continuar crescendo, vem o primeiro trauma da vida dela. Por que trauma? Porque tem um corte, né? E todo corte que foi imposto acaba virando um trauma, né? E aí pensa no seguinte, ela precisa aprender a mamar, ela precisa aprender a se alimentar e a respirar, né? E aí, respirar. E aí ela precisa entender... coisa, né? Ela precisa entender que ela não está mais dentro de um lugar que provê tudo. Ela precisa aprender a ir atrás daquilo que ela precisa para a vida dela, para a sobrevivência dela, né? Então, tem tanto movimento da deglutição ali, que ela já faz isso dentro da barriga do pai, dentro da barriga da mãe, né? Eu ia falar dos pais, mas dentro da barriga da mãe, né? Tem um movimento de deglutição, e ela precisa fazer isso. Então, ela precisa aprender a mamar
E o primeiro vínculo que ela cria é com a mãe. E ela cria esse vínculo com a mãe não só por conta da amamentação, mas por conta da troca de olhares, né? Então, você percebe que o primeiro movimento que ela faz com os olhos, né? O que ela faz? Ela vai olhar o bico da mãe, né? E a boca dela, Feito, ela né? olha o bico e a boca, e ela olha para o olho da mãe. E ela volta para o bico e ela vai para o olho. O que ela está entendendo ali? Pô, peraí, esse sou eu e ali tem um outro eu que não é eu. Mas ela não tem esse discernimento. Ela começa a criar esse discernimento com esse movimento. Esse movimento vai fazer com que ela entenda o processo de que ela é uma e tem alguém fora que não sou eu e que me alimenta. Porque até o terceiro mês, mais ou menos, ela pensa que ela e a mãe é tudo a mesma coisa. Depois que ela começa a criar vínculo, mas o primeiro movimento, e esse é um dos movimentos mais importantes do olho, porque se a criança não tem esse movimento, se ela não tem esse vínculo com a mãe, no futuro ela vai ter problema de visão, não vai conseguir enxergar direito, tem um monte de coisa que dá aí, né? Mas essa troca de olhares entre o filho e o pai, e a mãe, né, o filho e os pais, ele é muito importante.